Já dei prioridade para isso. E no tempo de mesa de hoje, você, mulher, você vai compreender que a mulher que foca na ordem de prioridades, até o século XX não existia a palavra prioridades, não era utilizado ela, e sim prioridade. Então, hoje, eu, Letícia, eu vou abordar sobre isso. E você vai compreender ao longo do tempo de mesa por que eu defendo prioridade e não prioridades. E vocês vão compreender aí, assim, a importância, tá? E a diferença entre o urgente, entre prioridade, entre aquilo que é mais importante na vida de vocês. Então, se tu não tá com papel e assim, eu recomendo que tu esteja com papel, caneta na mão, porque é super importante que você tenha essa consciência de que quando você não coloca no papel, quando você só deixa na tua mente, mulher, não faça isso. Porque a partir do momento que a gente tira da nossa mente, a gente coloca no papel, a gente escreve aquilo que está na nossa cabeça, a gente consegue muito mais dar prioridade para aquilo que é importante na nossa vida. E eu quero começar com vocês aqui trazendo Mateus 6,33. Talvez vocês já conheçam, né, essa frase, esse versículo, mas eu quero ressaltar ainda mais para vocês ele. E ele fala o seguinte: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, como assim? Quando a gente olha em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente está olhando para uma prioridade. E quando a gente fala, por exemplo, eu tenho muitas prioridades. Eu tenho a prioridade de fazer almoço, tenho prioridade de lavar roupa, prioridade de lavar o chão, limpar, de organizar, de arrumar o quarto. Quando a gente foca em várias prioridades, a gente deixa de lado o significado real da palavra prioridade. E aí, quando a gente vai olhar para a raiz e origem, e eu fui muito ministrada hoje na parte da manhã sobre isso, porque tem alguns dias que eu realmente gosto de pesquisar sobre o tema. Eu vou atrás mais a fundo, sabe? Assisto vídeos, opiniões de diferentes pessoas. E hoje eu fui muito conduzida a não olhar, não ficar assistindo vídeos sobre isso, né? Seja em pregações, seja em vídeos mais curtos. E sim, eu pesquisar a origem, a raiz dessa palavra e deixar que Deus me conduzisse. E prestasse atenção no meu dia a dia. Como isso estava se dando no meu dia a dia. Para as mulheres que estão chegando agora, muito bem-vindas. Sobre prioridade, qual é a raiz e origem? Prior significa em primeiro lugar, né? De importância, de ordem. Ou seja, prior já ressalta né? O primeiro. E prioritas significa o fato de ocupar o primeiro lugar. Então, por isso que esse versículo eu vejo como sendo um dos principais e primordiais da Bíblia, o Mateus 6,33. E meu marido, ele já teve uma experiência muito sobrenatural com esse versículo. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de escutarem ele falando sobre... Eu não vou falar, não vou entrar a fundo por aqui sobre isso, porque eu acredito que as experiências sobrenaturais, elas são muito particulares. E às vezes a gente traz uma visão, mas quem passou por aquilo consegue compreender e discernir muito mais em totalidade tudo aquilo que é, de fato, né? Tudo aquilo que aconteceu. E muitas vezes a gente quer pôr em palavras aquilo que nos aconteceu no secreto, em intimidade com o pai, e a gente não vai conseguir por conta disso, por conta de que todas as experiências elas são muito únicas e muito individuais. Talvez hoje você mulher seja você Jennifer, agora esqueci teu nome que está com propósito social media. Oi, é a Alexandra. Eu entrei com o perfil errado, agora que eu vi. Isso, Alexandra, perfeito. Só para não chamar com o nome errado. Alexandra, seja a Alessandra, a Pamela, cada uma de vocês tiveram experiências únicas de forma espiritual. E quando a gente busca repetir essas experiências, dificilmente a gente vai conseguir, porque todas elas são muito individuais. Assim como a nossa prioridade. Talvez hoje, você mulher,
Seja você, Carla, você, Letícia, a Caroline, a Crislane. Talvez você hoje, ou já cozinhou, ou vai para a cozinha cozinhar, e você vai falar assim: eu quero fazer uma comida exatamente igual o que eu fiz outro dia. E a gente vai conseguir? Não tem como. Porque pensa, imagina se a quantidade é certa. Você conta os grãozinhos, agora é 100 grãozinhos na panela, 101. Isso não existe. Se tem alguém que já fez isso algum dia, me conta. Me conta essa doideira, porque não tem, né? E assim funciona no nosso dia a dia. Nós podemos ter um checklist completo. Eu não estou com meu caderno aqui agora, mas o pai me conduziu semana passada a olhar para a minha rotina, as minhas, ou melhor, a minha prioridade. E quando eu fui fazer minha rotina, olha o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. O que a gente faz por primeiro na nossa rotina? A gente acorda e depois a gente levanta, certo? Certo. Agora, quando eu fui fazer minha rotina, fui lá, né? Ai, vou escrever aqui, ó. Horário de acordar, 6h30. Aí já vem o pensamento falando bem assim: Letícia, tem dia que tu dorme mais tarde, né? Vai que tu não cumpre. Aí eu, vou manter. Eu vou manter por quê? Porque a minha rotina é onde eu olho para me basear, mas não é uma regra. Não pode ser algo rígido. Talvez eu saia fora, mas para nós, mulheres, a gente olhar para algo e a gente ter gestão, a administração do nosso tempo é essencial. E até então eu não tinha. Eu acordava, ia limpar a casa, arrumava o quarto. Quando eu estava trabalhando, prestação de serviço, eu fazia isso, tinha horário fixo. Então eu sabia que eu precisava arrumar as coisas, fazer café da manhã, começar a trabalhar. Só que, às vezes, o que acontecia? Podia ser que eu acordava em cima do laço, e para você, mulher, que você trabalha com horário fixo, o trabalho, sem ser, né? Ter a sua casa, cuidar, arrumar, organizar, administrar, ser uma esposa, auxiliadora idônea, para você que tem filho, educar os seus filhos. Mas, para você que busca prover financeiramente de alguma forma, seja por você, sei lá, você está solteira hoje, ou seu marido ele buscar esse auxílio seu no momento, que não pode ser algo temporário, né? Mas não deve ser de fato uma regra e eternamente, tenha consciência disso. Mas quando a gente não tem essa rotina, a gente pode acordar e pensar: poxa, eu acordei atrasada, então eu preciso direto trabalhar. Então a gente deixa de entregar nosso dia, a gente deixa de orar, ou mesmo acordar, sabe? Agradece pelo teu dia, bebe água, que é importante, entendeu? Não vai direto pro café. Ai, vou tomar um café com leite aqui, eu vou me entupir de um monte de coisa. Não, ó, água, melhor lubrificante interno, assim, entendeu? Água. Aí você vai lá, bebe água. Delícia. Agradece pelo teu dia. Quando você não tem uma prioridade estabelecida, que não é uma regra rígida, né? Não é sobre perfeccionismo, você vai atropelando seu dia. E até então eu não tinha consciência disso. Eu via muitas pessoas falando sobre ter um checklist. Em alguns momentos eu fazia, eu, Letícia, por exemplo. Quando eu sabia que meu dia ou minha semana ia ser corrida, ou quando eu lembrava de fazer isso, o que eu fazia? Eu listava, por exemplo, segunda-feira, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu botava uma caixinha assim aqui para dar um check. Ou eu pegava e eles riscava assim a linha. Isso aqui foi, isso aqui foi, 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 foi. Só que o que eu percebia era que eu não mantinha isso como hábito, isso não era uma constância na minha vida. E sim, eu fazia quando eu lembrava. Então, quando eu lembrava de, vou fazer um checklist sobre aquilo que eu preciso fazer, eu fazia. Só que isso era muito esporádico, sabe? Não era realmente um hábito. E agora eu percebo o quanto que eu estou me tornando uma pessoa muito mais produtiva, sim. Porque eu olho, agora é meio-dia, estou realizando aqui o tempo de mesa. Mas eu já botei roupa para lavar, já estendi, já guardei a que estava seca, já varri o chão, já fiz comida, já almoçamos, já arrumei o quarto, já li a Bíblia, já li livro. E antes, eu não ia fazer nem metade disso. E, gente, vou falar uma coisa para vocês.
que eu percebia? Isso não era nem de forma inconsciente, era de forma consciente. Eu era viciada no caos. Porque deixar as coisas para o último momento, tu fazer tudo correndo, se atropelando e se dividindo, eu era essa pessoa, até que eu me liguei. Porque aqui na minha cidade, aqui em Ivoti, deu um temporal semana passada e ficou sem luz. E aí? Tava eu com a minha internet do celular ligada a 1 por hora. Não porque minha internet é ruim, mas porque naquele dia tava muito lento, muito mesmo. E eu tentando postar um Reels. Se eu tenho a meta de postar, eu vou postar, mesmo que demore, porque essa é a minha prioridade no momento. E eu pensando, gente, por que eu deixei para a última hora? Tinha o dia inteiro para postar, nem que fosse postar, então, 2 conteúdos no dia, se não der para postar de noite, já postei durante o dia. E aí eu pensei assim, tem alguma coisa de errada. Qual é o aprendizado, pai? E aí, Deus me conduziu a escrever uma rotina. E foi durante mais ou menos um dia inteiro que eu fiquei escrevendo. Eu pensava assim, ai, tá o horário acordar. E aí depois, o que eu faço? Aí eu vou assistir um vídeo que eu coloquei para mim, uma playlist do YouTube, escrito assim, assistir todos os dias. Que são vídeos que anos atrás eu assistia diariamente e me faziam um bem muito grande. Que são vídeos do Joel J, falando assim, por exemplo, se você não consegue vencer do despertador, você não consegue vencer de ninguém, você não consegue vencer nada, cara. Então, eu lembro que naquela época aquilo me auxiliava muito a manter a minha rotina. E hoje, eu não estou falando isso para você seguir exatamente aquilo que eu estabeleci de rotina, mas para você olhar qual é a prioridade sua. Talvez hoje a sua prioridade de hoje seja estabelecer uma rotina. Porque quando você não tem uma rotina, você vai assim, ó. Aqui é um barquinho. Aí você vai assim no rio, ó. Aí o barquinho vai, foi. Quando vê o teu barquinho já tá caindo lá num barranco, numa cascata, barranco abaixo, né? E aí você fala assim, poxa, cadê meu barco? Que foi meu dia? O que eu fiz nesse dia? Aí você chega assim, nossa, eu quase só mexi no celular. E o que tu fez no teu celular? Ai, sei lá, eu assisti vídeo. Minha prioridade foi acompanhar a vida dos outros, olhar Reels, olhar Stories. E eu fiquei assim 2, 3 horas. E aí depois eu fui organizar um pouco da casa. Aí depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. E aí você deixa o teu barquinho, que é a tua vida, indo barranco abaixo. Isso não é administrar o nosso tempo, mulheres. E eu não falo isso para vocês, para confrontar vocês, mas para olharem com amor para a vida de vocês. Porque nós nos amarmos, de fato, é a gente se colocar, de fato, como prioridade. E colocar o reino. Por quê? O que Mateus 6,33 fala? Coloque primeiro o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quem é o reino? Se hoje você está no corpo de Cristo, você é o reino. Não é sobre você ficar 10 horas orando, jejuando, lendo a palavra e deixando a tua casa aos trancos e barrancos. Não é sobre isso. E tem pessoas que acham que é isso. Ai, domingo eu vou no culto. E aí a casa, não, deixa assim. Não, vai hoje? Não, deixa o chão sujo mesmo. Organizar a cama? Não, já vou bagunçar ela igual, para que arrumar, né? Só que quando a gente não tem uma rotina, a gente não está sendo eficaz naquilo que o pai nos chamou. Talvez hoje, você mulher, você esteja consumindo muito mais conteúdo de forma online do que produzindo. E tá tudo bem. Mas vai chegar um tempo que talvez o pai fale, para de cuidar da vida dos outros. Cuida da tua própria vida. Produza os seus conteúdos, que você tem muito a entregar. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a ficar muito incomodada
pelo fato de que eu tinha muito conteúdo, estava me sentindo uma obesa mental e eu não conseguia pôr em prática, derramar para as pessoas que estão ao meu redor, seja dentro da minha própria casa, para parentes, amigos, de forma online também. E aí eu fui sendo conduzida a fazer diariamente o meu melhor, sem se preocupar com, eu vou ou não vou fazer de forma excelente. E sim, hoje. Talvez você já tenha escutado. E, gente, surgiu uma música na minha cabeça. Hoje de manhã, quando eu tava. Nem tava com um caderno anotando alguns tópicos. Tava. A minha prioridade no momento, naquela hora, era guardar as roupas. Então, recolhi as roupas, guardei as roupas. E aí, quando eu tava dobrando, guardando, me veio a seguinte música na minha cabeça. E talvez você já tenha escutado. Aquela música lá, só vou beber hoje, amanhã eu vou parar. Quando eu tava pensando no só hoje. Por quê? Porque quando a gente foca em hábitos ruins, a gente pode ou não falar o seguinte: é só hoje. E aí Deus falou para mim: é só hoje o que é bom. O que é ruim, não. E eu tô falando sobre mim, sobre eu, Letícia, nesta frase, nesta música? Não tô. Porque eu optei, eu decidi algo na minha vida que foi, eu não vou beber mais. E esporadicamente, se tiver, seja em um casamento, seja eu tô tomando uma santa ceia, tranquilo. Mas eu sei que eu, Letícia, já foi um ponto fraco meu. Então, eu decidi, eu optei, qual é a prioridade da minha vida? É só hoje, eu não vou beber? Isso significa que eu não tenho gatilho? Tenho. Letícia, para. Então, tu não tá curada disso. Não, tu não tá liberta, então não pode ser que tu tenha vontade de beber. Não, não. Aí o religioso fala assim, não, tá desviada. Não, não tá liberta, né? Só que não é sobre isso. É sobre a minha decisão de algo que eu sabia que eu usava como fuga há anos atrás. Que era o quê? Eu tô mal, eu tô sentindo frustração, tô sentindo raiva, tô sentindo uma dor interna. Qual era a minha fuga? Vou beber. Só hoje. E daí no outro dia, vou beber mais hoje. E aí tem essa música que fala, só vou beber hoje e amanhã eu vou parar. Só que deixa eu te falar, o amanhã ele vai chegar e ele vai se tornar o hoje. Aí tu vai ficar nesse looping. Só hoje, só hoje, só hoje, só hoje. E aí Deus me falou assim hoje de manhã. A nossa rotina, a gente não pode focar em, mas eu não sei se daqui a um mês eu vou estar dessa forma. É só hoje. É só hoje que a Lidiana, ela vai dar o melhor dela sendo mãe. É só hoje que a Patrícia, ela vai dar o melhor dentro do lar dela. É só hoje que a Mariana, ela vai fazer uma comida excelente, o melhor que ela pode fazer. É só hoje que a Pamela, ela vai ser a melhor mãe que ela pode ser hoje. Porque quando a gente foca a longo prazo, a gente não sabe, é muito incerto. Por isso, o só hoje. Quando eu focava a longo prazo, era muito difícil para mim anos atrás. Que era um dos meus principais pontos fracos em questão de domínio próprio? Álcool, açúcar, durante a minha adolescência, masturbação. E aí eu não consegui tirar nada disso fora, porque eu focava assim a longo prazo. Nossa, a longo prazo para mim era terrível. Aquilo ia acabar com a minha vida, assim. Parecia que eu tinha tirado minha diversão, assim, ó, da minha adolescência inteira, né? E aí Deus foi me falando e me conduzindo. E ainda mais quando eu conheci meu marido, para a gente jejuar juntos sobre esses assuntos, sobre diferentes assuntos, porque duas pessoas são muito mais fortes. E quando a pessoa ela está casada, aí sim, uma só carne. Aí tu não fala assim, são dois. Não, é uma só carne. Então, hoje, olha para a prioridade de você. E eu realmente quero que eu não, né? Façam isso por vocês, não façam por mim. Não façam nada do que eu tô falando por mim. Para chegar no privado e falar assim, Letícia, eu cumpri a tarefa. Não, vão fazer por vocês, tá bom, mulheres? Escrevam uma rotina para vocês.
não é para ser rígido, porque se for rígido, se você for pensar assim, todo dia o despertador tocou, eu tenho que voar da cama, eu já tenho que me vestir, eu vou no banheiro, eu lavo meu rosto. Não, não é para ser algo rígido, é para ser algo que você vai se basear no seu dia a dia. Para você pegar assim, qual é a minha prioridade agora? E o que, que eu percebi? Gente, eu percebi que eu perdi muito tempo no celular. Vou admitir para vocês. Nossa Senhora. Pois é assim, por que, que eu não era tão produtiva? Aí, às vezes, inclusive hoje de manhã, eu me peguei fazendo isso. Horário de tal coisa. Eu guardando roupa, aí fui pesquisar a origem da palavra prioridade. Qual é a raiz de origem? Aí fui lá, chat GPT, vamos só olhar o significado. Aí o dedinho automático, Instagram. E eu, legal. Deu, que isso? Não, sai. Eu, sai. Deu, vou fazer tal coisa. Deu, celular, né? Tal coisa. Deu, gente, que isso? Aí Deus começou a ministrar o quanto, talvez, você esteja se identificando com o que eu tô falando. Porque eu, Letícia, o que, que eu fazia? Celular, o dedinho é direto, ó. Instagram, WhatsApp, Instagram, Instagram. E aí eu pensava, gente, que isso? E é muito sério o que eu tô falando. Parece que realmente é brincadeira, mas é muito sério. Quanto tempo a gente perde em rede social cuidando da vida dos outros? E aí a gente esquece de produzir? E não precisa ser perfeito. Talvez hoje você pense, mas eu não tenho nada para acrescentar, eu não tô pronta para gravar vídeos falando, eu sou muito tímida. Não, eu não sei fazer vídeo como tu faz, gente. Se vocês forem olhar meus vídeos iniciais, misericórdia. Todo mundo começa do início, do começo. E talvez hoje a sua maior prioridade seja essa, estabelecer horários para você. Aí você vai perceber que poderia estar sendo mais produtivo, que você não precisava ser essa mulher. Você poderia ser muito mais compreensível, uma mulher muito mais amorosa dentro do seu lar. E aí você vive no caos, porque você não sabe o que vai fazer primeiro. Aí chega no horário. Chegou no horário do almoço. Aí tá lá, 1 hora da tarde. Você ainda não fez almoço, não cozinhou, não lavou louça. Ou, exemplo. Vou dar um exemplo que acontecia muito comigo. Eu vou sair tal hora. E aí eu sabia que eu tinha que tomar banho mais ou menos tal horário. Vou tomar banho, sei lá, 1 hora antes. Para uma meia hora antes já tá com o cabelo seco para fazer uma maquiagem, estrucar e sair. Tá. Aí o que que eu fazia? Às vezes passou do horário que eu estipulei na minha cabeça, porque tava tudo aqui. Aí eu sabia que eu ia ter que tomar banho mais rápido, secar o cabelo voando, fazer uma maquiagem correndo pra sair. E aí eu vivia nesse caos. Sabe? Já tinha um Uber. O Uber tá chegando. Pega a bolsa. Meu Deus. Sabe? Meu Deus. O Uber chegou e desce, aperta o elevador e chavei a porta e eu não sei se eu peguei tudo que eu precisava. A gente vive nessa loucura, nessa correria, e isso não é legal. E eu era uma mulher que eu falava, eu detesto, eu tenho pavor da palavra correria. Só que muitas vezes eu era essa pessoa, até que eu ouvi, essa não é você? E aí eu pensei, quê? Como assim? Você não é desse jeito? Eu posso ter esse comportamento, se eu quiser ter, eu vou ter, livre-arbítrio, né? Com licença. E aí Deus começou a ministrar, realmente é uma mulher doce? Por que tá se fazendo amarga desse jeito? Não é pra estar assim, um limão desse jeito, não. E aí, por que eu tô falando tudo isso? E por que eu estou trazendo sobre mim? Porque eu poderia literalmente chegar do início ao fim e não falar nada. Só que quando eu trago o que acontece comigo, que eu não sou nem um alecrim dourado, vocês conseguem localizar na vida de vocês o que está acontecendo na vida de vocês. Em Mateus 6,33,
reforçando agora, ele fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, eu vou recapitular agora para a gente encerrar. O que é prioridade? Prioridades, a palavra existe. Mas se eu fosse você, eu vou fazer isso aqui, ó. Prioridades. Pega a prioridade. A palavra é prioridade. Pega a palavra, joga no lixo. E tá lá no lixo, tá? Beleza. Agora, esta é a prioridade. Vou usar o exemplo de um anel. Aliança entre você, mulher, teu marido e Deus. Outra coisa, né? Aqui está o anel. Ah, isso aqui é a prioridade. Beleza. Se você não tem uma prioridade, você vai deixar o acaso te guiar no teu dia a dia, no teu casamento, com os teus filhos, se você tem filhos. Talvez hoje, você que seja mãe, a sua prioridade seja ler um livro sobre maternidade, seja conversar com outras mães sobre como está sendo para elas. Você, mulher, seja você não chorar para as tuas amigas, não falar mal do teu marido, não reclamar mentalmente sobre ele. E sim, conversar com o pai, conversar com Deus, conversar com líderes ou pessoas especialistas. Então, isso é prioridade. É o primeiro lugar. Então, quero que você hoje pense. De você, Rafaela, Rosângela, Débora, Franciele, todas vocês. Cada um de vocês. Hoje, qual é a prioridade daquilo? Qual é a tua prioridade, Letiane? Da Letícia, da Fernanda, Franciele, Carolina, da Carla. Se você hoje não sabe qual é a sua prioridade, o que você está fazendo na sua vida? Porque tempo não é dinheiro. Se você coloca o tempo com dinheiro, você vai fazer o seguinte: se tempo é dinheiro, você vai querer trabalhar, você vai ficar buscando ocupar o lugar do seu marido de provedor, vai esquecer tua casa, vai esquecer de educar teus filhos, de ser uma auxiliadora idosa. E aí, se a prioridade não for ser de fato o que a palavra fala sobre familiaridade, sobre matrimônio, sobre diversos temas. Aí, se a sua prioridade não for essa, você vai, não, amanhã eu começo o meu livro. Amanhã eu começo a escrever um livro que Deus falou para eu já ter escrito. Não, amanhã eu começo a dieta, né? Não, mas amanhã eu começo a treinar. Não, mas amanhã eu faço diferente. Amanhã eu vou fazer o que a Letícia falou. Hoje, não. Hoje eu não vou escrever uma rotina para mim. Não, amanhã eu faço. Só que quando a gente deixa para amanhã, muitas das vezes a gente não faz. Então, façam só hoje. Só hoje. Assim como vocês falam assim, só hoje eu vou escovar meus dentes. Porque amanhã tu não vai pensar assim, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou escovar os dentes, eu vou tomar banho, eu vou lavar louça, eu vou fazer uma mesa posta. É só hoje. Em Mateus 6,33, depois de. Deixa eu abrir aqui, cadê? Depois de falar sobre buscar primeiro no reino de Deus sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas, no 34 fala o seguinte, só para a gente encerrar agora. E eu realmente quero que vocês meditem sobre isso no dia de hoje. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Com o amanhã, não é com hoje. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Significa o quê? O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? E várias outras perguntas a gente deixa para amanhã. O que eu vou cozinhar amanhã? Deixa para amanhã. A não ser que for grãos, né? Aí tem os tempos lá de molho, a criança consegue falar com muito mais propriedade.
no hoje, se quiser fazer o grão de bico de hoje para hoje, já não dá, entendeu? E eu aprendi isso com ela, fazia tudo errado, depois parecia uma grávida de 3, 4 meses, e não sabia o porquê. Eu pensei, gente, como é saudável. E às vezes eu furava, mas pensava, gente, a maioria do tempo como é saudável. E tô com a barriga desse jeito, por quê? Porque não era minha prioridade atrás. Dá ruim, exato. Mas é isso, mulheres. Encerramos por hoje o desafio de vocês, mulheres. Você fica lá no grupo. Slaine, você quer falar? Quero complementar algo que a Lê trouxe a respeito da ordem das prioridades, né? Quando eu ainda não conhecia Jesus, a minha ordem das prioridades do mundo era trabalhar e trazer o meu sustento. Essa é a ordem das prioridades do mundo. É a gente fazer pela gente, porque afinal de contas, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Essa era a minha mentalidade. Aí, quando eu me batizei, eu comecei a minha conversão. Porque não é do dia para a noite que a gente simplesmente, opa, a minha prioridade era a minha empresa e a minha vida, e agora minha prioridade tem que ser Deus? Como assim? Como assim que primeiro eu tenho que buscar o reino do céu e a sua justiça? Não, eu vou continuar aqui fazendo o que eu estava fazendo, porque eu sei fazer isso. E desde lá, desde então, Deus trabalha muito e trata muito essa ordem da prioridade, porque eu falava muito que eu não tinha tempo, né, para ter Deus como a prioridade na minha vida. E toda vez que eu falava, mas Deus, eu não tenho como mergulhar na palavra e estudar mais, isso tudo que tu tá me pedindo, né? E ele falava assim, não é que tu não tem tempo, isso não é tua prioridade no momento. E enquanto isso não for a tua prioridade, tu vai continuar na velha natureza. Não vai ter adiantado tu ter te batizado, entregue a vida para Jesus, porque entregar a vida para Jesus é todo dia. Então, entregar a vida para Jesus todo dia, como a Letícia falou, né? Só hoje faz isso. E aí amanhã tu vai, só hoje eu vou fazer isso, e depois só hoje. Então, se a gente tem a ordem nas nossas prioridades e ser, né, estar na presença de Deus como a premissa, o primeiro, a gente entregar e declarar isso no primeiro momento do nosso dia faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por isso que ali fala, busque o reino de Deus e a sua justiça. A gente começa a construir, através dessa busca, desse entendimento, o soltar de fato. Eu não preciso mais trabalhar para me sustentar, eu não preciso me preocupar com amanhã, porque afinal de contas, eu estou entregando a minha vida para Deus hoje. Então, quem sabe melhor da minha vida do que o meu pai? Quem sabe melhor da vida de vocês do que o pai de vocês? Só que todos os dias que a gente escolhe, que a gente decide se converter, Jesus ele vai dar um jeitinho de trazer para a gente a consciência, a clareza que para deixar a rotina, a ordem das prioridades que a gente tinha antes, é uma jornada. E bem como a Letícia falou, não como a gente exigir da gente como rígida e dura, como a gente era na velha natureza, controladora, porque se eu não fizer o check hoje, eu vou botar o meu joelho no milho, entendeu? E o chicotinho do capeta. Tu não fez! Olha aí! Não é sobre isso, é diferente. Porque quando a gente começa uma jornada com Jesus, ele fala assim, ó, tu deve sim, né, estipular uma rotina, a ordem das prioridades na tua vida, porque se eu continuo, se eu me batizei e eu me converti e eu continuo querendo fazer do meu jeito, eu não me converti. Eu não aceitei Cristo. Porque quando eu busco Deus, ele vai me mostrar, ele vai me revelar a ordem das prioridades que vai ficar bom na minha vida. Porque a ordem das minhas prioridades é diferente da Pamela, que tem 3 crianças, um marido e uma casa. Da Jennifer, da Letícia. Mas a nossa prioridade como filha, porque a filha amada, ela se comporta como filha, é buscar o pai. E o pai vai dar a instrução da melhor rotina para o nosso dia a dia que caiba na nossa vida. E se a gente não busca ele como premissa, como prioridade, como é que a gente vai saber o que ele vê que é melhor para a gente? Por quê?
o que a gente vê que é melhor pra gente, nem se compara o nosso pai que tá vendo de fora, que tá vendo toda a nossa caminhada, a nossa jornada. Mais um gato, a Pamela falou, mais um gato. Então, são 3 crianças, um marido, uma casa e um gato. E ela. E dentro da nossa jornada de prioridade individual, é Deus, eu e depois as outras coisas. Só que o que acontece, tá? A Letícia vinha falando e Deus falando, traz um complemento para essas mulheres das coisas que tu viveu e está vivendo. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente começa a mudar a ordem das prioridades da nossa vida, a gente começa a buscar entender e compreender melhor das coisas, e a gente acha que servir fora da nossa casa é o propósito. Não! O propósito primeiro, a premissa é servir dentro da nossa casa. E muitas vezes eu negligenciei o meu lar para servir fora. E se eu não estou bem, como prioridade eu primeiro, a minha casa não vai estar bem, o meu relacionamento não vai estar bem. E quem dirá eu vou servir lá fora bem? Jamais. A gente vai estar sempre devendo para a pessoa mais importante da nossa vida. E isso não é egoísmo. Isso é estabelecer aos poucos, com muito amor, a ordem das prioridades. Então, gente, é só olhar para a gente, olha para a nossa vida agora. A minha vida agora, eu consigo dar amor e trazer excelência para minha casa se eu não estou nutrindo isso por mim? Não. Se eu me olho no espelho e eu não estou feliz com o que eu estou vendo? Não. Porque se eu não estou feliz por dentro, isso nunca vai projetar fora da gente. Então, isso é uma coisa que eu vivo todos os dias, bem como a Lê trouxe, né? Deus, ele tá sempre querendo nos informar, só que a gente às vezes se faz de louco e fala que vai começar amanhã ou na segunda-feira. Então, aproveitem que hoje é segunda-feira, é o dia mundial de iniciar. Peguem essa orientação que a Lê trouxe. Gente, isso faz toda a diferença na nossa vida. Estabelecer a ordem das prioridades da nossa rotina. Aí a gente começa a nossa conversão, que nós não sejamos, neste tempo, Jesus, ele está buscando os irmãos que fazem, que praticam aquilo que fala. Então, que nós sejamos essas filhas que praticam, sabe? Que colocam em ordem as prioridades, que é buscar o pai, pedir instrução para o pai e se permitir ser conduzida pelo pai, e não pelo controle que a gente vivia na nossa antiga natureza, na nossa velha vida. Eu tenho um recado antes de finalizar. Essa semana a gente vai ter uma jornada com o Denis, ele vai juntar os 2 tempos de mesa, tanto dos homens quanto os das mulheres. Então, até sexta-feira, a partir de amanhã, a gente vai se reunir. Eu vou passar direitinho as informações ali, o que é o tema desses nossos encontros até sexta-feira. Então, se organizem para estar, mais do que vocês já são organizadas, porque é tão lindo ver vocês aqui, priorizando vocês, priorizando aprender, priorizando estar em comunhão, mesmo que distante, e isso fortalece muito o corpo. Então, façam um esforço maior para estar durante essa jornada. É uma jornada será uma jornada muito linda. A gente vem percebendo que as pessoas estão com muita dificuldade de se desprender do passado, de algumas histórias, de algumas crenças, de alguns padrões. Então, a gente vai falar sobre isso, o Denis vai falar sobre isso. Entreguem para Deus, antes mesmo de iniciar essa jornada, fala assim, ó, pai, eu estarei nessa jornada a partir de amanhã, e o que tu quiser me mostrar e me revelar, que eu estou ainda vivendo e que eu me comprometi lá atrás de viver e que eu não estou vivendo, me traga a revelação, me mostra. Estejam abertas. A gente brinca, se conectem no Wi-Fi, porque é a mesma conexão, então se conectem nesse Wi-Fi, se conectem com tudo isso que está sendo construído, que vai ser trazido no decorrer desses 4 dias de encontro que a gente vai ter, certo? Quer falar mais alguma coisa, Lê? Tá gravando? Se estiver gravando, se estiver acompanhando de forma online no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo agora, ativa o sininho e já encaminha esse vídeo para no mínimo uma pessoa. Eu tenho certeza que essa mulher ela vai ser muito edificada através da tua vida.
Exatamente. Compartilhem os Não encontros do deixe Tempo de de compartilhar, não deixe de curtir, que é muito importante para o YouTube compreender que é um vídeo edificante. Se você, mulher, quer assistir os vídeos, reassista os vídeos. Não deixe pela metade o vídeo que tu abriu, porque o algoritmo ele conta muito, né? Os vídeos, seja que tu assistiu 1 minuto, ou assistiu metade, assistiu total. Então, preste atenção nisso. E é isso, mulheres, vão e frutifiquem. Não deixa para amanhã a tua prioridade, que é o desafio de fazer